Ferdinand Ossendowski. Bestas, homens e deuses. O enigma do rei do mundo. A morada da morte. A marcha dos cavalos era regular e estávamos progredindo lentamente para o norte. Percorríamos de 40 a 50 quilômetros por dia. Logo chegamos a um pequeno mosteiro que se erguia do lado esquerdo do nosso caminho. Era um prédio alto e quadrado, contornado por uma alta e espessa cerca. Uma abertura no centro, de cada lado, dava acesso às 4 entradas do templo. O templo erguia-se no meio do pátio interno, tinha colunas laqueadas de vermelho e os tetos à moda chinesa, e dominava as casinhas baixas dos lamas. Do outro lado do caminho havia uma construção muito parecida com uma fortaleza chinesa, sendo, na realidade, um bazar, ou dungun. Os chineses sempre edificam dessa forma, parecendo uma fortaleza, com muros duplos, distantes alguns metros um do outro, e nesse estreito espaço constroem suas casas e suas lojas. Geralmente há 20 ou 30 homens armados, prontos para qualquer eventualidade. Em caso de necessidade, estes dunguns servem como pontos fortificados, e podem resistir a um sítio bastante prolongado. Vi que havia um acampamento de nômades perto do caminho, entre o mosteiro e o dungun. Não vi seu gado, nem seus cavalos. Os mongóis, evidentemente, já estavam lá há algum tempo, e tinham deixado seus animais na montanha. Havia bandeiras sarapintadas sobre muitas iurtas, em sinal de epidemia. Ao lado de algumas iurtas, vi feixes de longas varas fincadas no solo encimadas por um barrete, sinal que o dono da iurta morrera. Havia maltas de cachorros vagando pela planície, assinalando os lugares onde havia cadáveres nos arredores, nos barrancos e na margem do rio. Aproximando-nos do campo, ouvimos uma melodia triste executada por uma flauta, um rufar de tambores e gritos lancinantes. Nosso mongol, que tinha ido à frente, voltou com a informação de que muitas famílias de mongóis tinham chegado ao mosteiro para pedir ajuda ao Hutuktu Jarantici, que tinha fama de realizar milagres. Esse povo tinha vindo de muito longe, atacado pela peste e pela varíola negra, não encontrando o Hutuktu no mosteiro porque ela fora a Urga fazer uma visita ao Buda encarnado. Por isso tinham ido procurar os mágicos. Os doentes morriam em grande número e, na véspera, eles tinham levado à planície o 27º cadáver. Enquanto o mongol relatava esses fatos, um mágico saiu de uma das iurtas. Era um homem velho, com um olho cegado por uma catarata e o rosto visivelmente marcado pela varíola. Estava maltrapilho e trapos de cores diferentes estavam presos ao seu cinto. Segurava um tambor e uma flauta. Espumava entre os lábios azulados e seu olhar era vago. Começou a andar em volta e a dançar, dando pulos com suas pernas compridas, agitando os braços e os ombros, batendo no tambor e tocando a flauta, gritando e acelerando sempre mais o ritmo até que caiu na neve, onde continuou a espernear e a lançar gritos agudos, com o rosto lívido e os olhos injetados de sangue. O mágico curava seus doentes tentando espantar, dessa forma, os maus espíritos que traziam as doenças. Soube em seguida que um outro mágico dava a seus doentes água suja e lamacenta que, explicava, era a água do banho do próprio Buda encarnado que tinha lavrado nele seu corpo divino, nascido na flor do lótus. Gritavam os mágicos sem parar. Enquanto esses médicos mágicos espantavam os demônios, os doentes ficavam completamente abandonados a si mesmos.
Estavam deitados sobre peles de cabra e sobre capas, agitados por uma febre terrível, delirando e torcendo-se entre espasmos. Os adultos e as crianças que ainda não haviam sido atingidos, ficavam sentados perto dos fogos, conversando tranquilamente, tomando chá e fumando. Vi doentes e mortos em todas as yurtas, entre misérias e horrores indescritíveis. Ó grande Gengis Khan! Com sua penetrante inteligência você entendeu toda a situação da Ásia e da Europa, e sua vida foi consagrada a enaltecer o nome dos mongóis, porque você não esclareceu o seu povo, salvando de uma morte tão horrível. O povo tem todas as suas tradicionais qualidades, sua moral, sua honestidade e seus costumes pacíficos, mas sua ossada, que o tempo está acabando de destruir no mausoléu de Karakorum, não deu proteção ao povo. Seu povo está desaparecendo, este mesmo povo que outrora era temido pela metade do mundo civilizado. Eu via este campo de moribundos à minha volta, ouvia os lamentos, os gritos dos homens, das mulheres e das crianças. Os cachorros uivavam ao longe enquanto o tambor do mágico, cansado, continuava rufando. Fomos embora. Não suportava mais aqueles horrores, e não tinha recursos nem energia para combatê-los. Andamos rapidamente para distanciarmos-nos daquele lugar maldito. Estávamos obcecados pelo que víramos e tínhamos a impressão de que algum demônio estivesse às nossas costas, perseguindo-nos na nossa fuga daquele lugar medonho. Os demônios da doença, os espectros do horror e da miséria. As almas daqueles que todos os dias são sacrificados na Mongólia pelas trevas da ignorância. Éramos presas de um terror inexperiente e não conseguíamos livrar-nos dele. Somente depois de deixar a estrada e passar por uma colina coberta por um bosque, vendo à nossa frente um anfiteatro de montanhas de onde não mais podíamos vislumbrar Janotsikuri, o Dugun e a morada dos mortos, conseguimos novamente respirar aliviados. Em breve chegamos perto de um grande lago, era o Tzingol. Em sua margem havia um casarão russo. Era a estação do telégrafo que une o Lhassutai ao lago Kozogol. Fim desse capítulo.